Eu quero te pedir para abrir a Bíblia Sagrada em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, e pedir também que à medida que você for achando, por favor, coloque-se de pé como o nosso costume, lermos a palavra de Deus de pé, em um sinal de reverência. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42, que assim nos diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, a Tua palavra, que é bastante suficiente para nos purificar, para nos lavar, para nos fortalecer, para nos fazer caminhadas ainda maiores contigo. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui com o coração completamente abertos para o Senhor, pedindo que Tu fales conosco, Deus. Ministra uma palavra ao nosso coração, ministra algo da parte de Deus para nós. Precisamos de Ti, Senhor. Temos uma semana inteira para enfrentar, e a Tua palavra nos renova, nos fortalece. Eu peço que em nome de Jesus, Tu venhas falar conosco. Eu peço que seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, tome o teu lugar. Para aqueles que porventura não me conhecem ainda, principalmente os irmãos que estão vendo pela internet, meu nome é Marcos Cedecias, sou o pastor de uma das nossas congregações. A nossa igreja tem uma gama grande de congregações, algumas já foram citadas aqui, de Minas Gerais, e uma grande parte também aqui no Rio de Janeiro. E Deus tem me dado esse privilégio de estar ali ajudando na obra do Senhor, na congregação Porta Formosa, Ademar Bebiano 1400. Nossos cultos, quartas, sextas e domingo, às 19 horas, e domingo em 2 edições, às 9 da manhã e às 18 horas. E a igreja está lá, saí de lá com a igreja quase cheinha, o pessoal chegando com vontade para louvar, já estavam cantando, e é uma alegria. Cheguei aqui da mesma forma, o mesmo clima, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, atuando aqui em todas as congregações. Para quem não entendeu a brincadeira, essa que cantou foi a minha esposa, ok? Só para controle. E o meu filho está lá embaixo no culto dos adolescentes, tocando. Eu quero louvar a Deus pela vida do Eliezer. Eliezer está por aqui, não? Pastor Eliezer está lá com os adolescentes. Quero ressaltar aqui o extraordinário trabalho que ele tem feito com os adolescentes. Eu não posso falar em nome dos outros pais, mas posso falar em nome do meu filho. Vocês não têm ideia do que esse trabalho está fazendo na vida do meu filho. Eu glorifico a Deus. Amém? Honre, ore por líderes de adolescentes, líderes de crianças, líderes de juventude, gente que você não parece estar vendo o que está fazendo, né? Mas Deus está fazendo um desenho lindo, lindo com esses jovens. Glória a Deus por isso. Eu quero pensar um pouco com vocês em alguns minutos sobre algo que tem enchido meu coração já há algumas semanas, que é o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus é um reino de paz, alegria, é um reino de satisfação, é um reino de bênção. E o reino de Deus, ele veio a ser inaugurado por Jesus. Jesus é o rei deste reino. Nós lemos o evangelho do reino. E, irmãos, muito do que nós entendemos
e muito do que nós não entendemos dentro do Evangelho é por uma carência de um entendimento do reino de Deus, do reino que Jesus veio estabelecer no coração dos homens, aqui. É claro que quando nós falamos de reino de Deus, automaticamente, principalmente os alunos de escola dominical, que já têm estudado lições nesse sentido, a gente se reporta a um aspecto escatológico futuro, onde o reino de Jesus, o reino milenial, acontecerá um dia num evento futuro. Estamos às bicas do arrebatamento da igreja, estamos próximo de um evento que vai abalar toda a estrutura do planeta inteiro. Quando o apóstolo Paulo escreve isso aos Tessalonicenses, deixa isso muito claro, que ele não quer que nós sejamos ignorantes acerca dos que dormem, mas ao soar da última trombeta, a igreja será arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor nos ares, e a partir daí estaremos no céu com o Senhor, vivendo um período bíblico chamado bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra haverá um período de tribulação, a saber, a grande tribulação, que já foi documentado em filmes, estudos, e passado esse período, aí vai começar um outro período, que corresponde para os dispensacionalistas, dentre eles a Assembleia de Deus. Cremos que a sétima dispensação começará, que é a dispensação do milênio, e na dispensação do milênio, Jesus vai reinar aqui, literalmente na terra, e vai mostrar aos homens como se faz. Aí será fome zero de verdade, justiça social de verdade, sem enganações que a gente vê por todos os países, em todos os lugares deste planeta, as pessoas sendo enganadas por seus governos, infelizmente. Mas Jesus vai implantar o seu reino aqui, e a Bíblia diz que será um reino de tanta paz, que essa paz vai impregnar até mesmo os bichos do campo, que eles não serão mais carnívoros. Aqueles animais carnívoros, a paz será abundante, é a expressão bíblica, que os animais vão comer, vão pastar. Os carnívoros vão passar a ser herbívoros. Então, é uma coisa extraordinária. A gente poderia se reportar a esse período do milênio, mas a gente não deve pensar no reino de Cristo, no reino de Deus, somente nessa perspectiva escatológica. Há um reino que já veio e foi implantado, um reino que foi anunciado, previamente anunciado. Deus anunciou a vinda de Jesus, e Ele veio e implantou esse reino e disse: olha, o reino de Deus chegou até vocês, chegou até nós. E esse reino, ele é composto por alguns capítulos que são muito grandes para a gente falar num momento só. Mas eu queria só para você ter uma ideia desse reino. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei. O Evangelho do Rei. A Bíblia Sagrada, os 4 evangelhos mostram faces diferentes de Jesus. Eu sempre gosto de fazer essa ilustração. O evangelho, imagine que este púlpito seja Jesus, e o Mateus, ele observa Jesus dessa perspectiva, e ele vê Jesus como um rei. Marcos já vê sobre uma outra perspectiva, uma outra óptica, e ele analisa Jesus como um homem. Já Lucas, imagine que Lucas estivesse aqui, ele olha por um outro ângulo e vê Jesus como um homem. E João, dos 4 evangelhos, vamos supor que seja deste lado, vê Jesus como Deus. Então, os 4 evangelhos abordam, enfatizam características diferentes do Senhor Jesus Cristo. Mateus, o rei; Marcos, o servo; Lucas, o homem; e João, o Deus, o Filho de Deus. Mateus é o evangelho do reino, e está impregnado de reino de Deus. Quer estudar o reino de Deus? Você folheie o livro de Mateus. Se não, vejamos o capítulo 1, ele mostra a genealogia desse rei. A gente entende muita coisa de porquês,
alguns porquês a gente entende dentro desse capítulo da genealogia, que é a genealogia do rei. Capítulo 2, ele mostra o nascimento desse rei. O nascimento de Jesus com detalhes, com riquezas de detalhes. A gente vê como ele nasceu, o episódio dos magos do Oriente, o episódio dos pastores. Muita gente confunde magos com pastores, são dois momentos diferentes. O nascimento, o capítulo 3 de Mateus, ele mostra exatamente o precursor desse reino, desse rei. O mensageiro do rei, que foi João Batista, que veio na frente, anunciando: o reino dos céus chegou, ele está chegando, o reino dos céus chegou até vocês. Ele aponta para Jesus. O capítulo 4 de Mateus, ele coloca faz essa colocação de Jesus sendo tentado, é a tentação do rei. O rei agora foi tentado em 3 instâncias. Foi tentado no deserto, foi tentado na igreja, no pináculo do templo, e foi tentado num alto monte. Ele coloca essas explicações. Os capítulos 5, 6 e 7, eu li o capítulo 5 aqui, eles mostram umas diretrizes desse reino. São normas, condutas desse reino, que a gente poderia chamar de estatutos desse reino. E Jesus começa a colocar os estatutos da felicidade. Bem-aventurados aqueles que são mansos, os limpos de coração. Os estatutos, que são vários estatutos nesses capítulos 5, 6 e 7. Regras do bem viver. E ele estabelece uma série de colocações para nós que vão, à medida em que lemos, vai nos incomodando, peraí, mas não pode ser assim. Que reino é esse? Para a gente estabelecer um reino, a gente precisa de força, de violência, a gente precisa de batalha, de guerra. E ele falou: não, no meu reino é mansidão. Você quer conquistar o reino, você tem que ser manso. Reino é lugar de festa, de alegria, Jesus falou: não, no meu reino você tem que chorar. Bem-aventurados os que choram, os que choram pela injustiça social, os que choram os seus pecados, os que choram as suas misérias, os que choram o seu status. E ele vai colocando e vai estabelecendo. Poxa, num reino a gente quer que um reino é conquistado no meio de uma guerra. Não, você tem que ser manso. Bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede. Mas fome e sede de quê? De justiça, porque serão fartos. E ele vai estabelecendo uma série de colocações, e ao mesmo tempo em que ele vai ensinando para a gente os estatutos desse reino, assim como uma empresa, assim como a igreja tem o seu estatuto e é regida por esse estatuto, também esse reino de Deus tem um estatuto e é regida por esse estatuto. E ele, à medida em que a gente vai aprendendo, ele vai também nos confrontando. Ele faz ao mesmo tempo um binômio, dizendo: olha, se a justiça de vocês não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês não têm parte nesse reino. Mas como é que é essa história de a nossa justiça exceder a justiça dos escribas e fariseus? Jesus não estava dizendo que a gente tem que ser melhores tão somente. O que ele está dizendo é o seguinte: porque a lei, ela foi estabelecida e trouxe para a gente uma série de regras. E Jesus trouxe mais regras? Não, Jesus Cristo não trouxe apenas a lei, ele trouxe o espírito da lei. Ele veio explicar para a gente os porquês. Se o Antigo Testamento coloca para nós o queis, o Novo Testamento explica os porquês, como as coisas devem funcionar dentro desse reino de Deus. Ele diz no Antigo Testamento, no reino antigo diz o seguinte: se você deitar com uma mulher, você vai cometer prostituição. Aí Jesus vem dizer o contrário: não, se você pensar numa mulher com uma intenção impura, você já cometeu adultério com ela. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, você não tem parte desse reino. Dentro dessa perspectiva, ele veio trazer uma outra óptica do próprio reino de Deus, da dinâmica, do fluxo de funcionamento da lei de Moisés, que estava exaustivamente sendo lembrada pelos escribas, fariseus, saduceus, lido nas sinagogas, falado o tempo todo, mas o espírito da lei ainda não tinha sido compreendido, e Jesus trouxe exatamente isso. Trouxe os porquês, trouxe a razão as razões pelas quais
aquilo estava escrito. E ele confronta uma série de coisas nesse estatuto desse reino. Ele faz uma comparação. Olha que coisa interessante. Você está com a tua Bíblia aberta em Mateus 5? Ele fala: você é sal. Capítulo 5, versículo 13. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Mas aí tem um sal que salga e o sal que não salga. Que sal é você? Vocês são luz do mundo. Ah, mas tem a luz que está em cima do alqueire e tem luz que está debaixo da cama. Que luz é você? Tem a justiça no versículo 20. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito, é isso que ele quer dizer. Tem no capítulo 6, ele diz no versículo 2: portanto, quando deres esmola, não faça tocar a trombeta. Então tem aquele que dá esmola, ou vamos trocar a palavra, aquele que dá oferta, aquele que dá o dízimo, para aparecer. E tem um outro que faz, porque o coração dele é compungido pelo Espírito a ofertar, a adorar, a ministrar ao Senhor. Ele se sente ministro de Cristo ao entregar aquilo que Deus lhe deu. Que tipo de dizimista é você? Que tipo de ofertante é você? Qual é a oferta que você está dando? Versículo 5 do capítulo 6. Quando você orar, não seja como os hipócritas, que gostam de aparecer nas sinagogas. Que tipo de oração é a tua? Que tipo de oração é a minha? Então há dois tipos de oração também. Há dois tipos de oração. Capítulo 6, versículo 16, ele fala: quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas que se desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Que tipo de jejum é o meu? Que tipo de jejum é o teu? Você tem necessidade de falar para as pessoas que você jejua? As pessoas precisam saber que você jejua? Eu tenho certeza que não. Mas aqui é um confronto de ideias. Ele está trazendo o tempo todo ao jejum do hipócrita. Hipócrita significa aquele que está atrás de uma máscara. Hipócritos, abaixo de uma máscara. E isso é terrível. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros dos céus. Então existe no reino pessoas que juntam tesouros na terra e gente que junta tesouro nos céus. Onde você tem juntado os teus tesouros? Quais são os teus valores? São de cima ou são da terra? Jesus está confrontando, irmãos. Capítulo 6, versículo 22. A lâmpada do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teu corpo seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Como é que é a tua luz? Como é que são os teus olhos? Como é que são os meus olhos? Jesus está confrontando. Há dois tipos de olhos, então. Há dois tipos de riquezas também. Há dois tipos de senhores. Capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar a um e desprezar ao outro, ou se devotará a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que ele diz aí? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Tem alguém? Ele falou o quê? As riquezas. Aqui é interessante porque veja que em nenhum momento a Bíblia coloca que o diabo é páreo para Deus, para disputar o coração do homem, mas a riqueza é. A riqueza consegue disputar o coração do homem com Deus. Por isso que Deus fala, não dá para servir a dois senhores, e o Senhor não é Satanás, são as riquezas. Você vê o nível de importância que às vezes o ser humano coloca as riquezas. E Jesus confronta isso. E ele vai continuar confrontando. E vai continuar confrontando. Eu não estou chegando aí onde eu quero, mas eu vou chegar já já. Capítulos 5, 6 e 7. Então, dentro desses estatutos, ele coloca essa situação. A dinâmica do reino. 5, 6 e 7. Capítulos 8 e 9. Aí aparecem uma série de pessoas para colocar o pé na frente de Jesus, para Jesus tropeçar, e colocar charadas para Jesus. São os inimigos do reino. São aqueles que vão testar Jesus o tempo todo. No reino de Deus tem inimigos. Inimigos externos e inimigos internos. Os inimigos do reino. Capítulos 8 e 9. Capítulo 10 e 11, por outro lado, tem os amigos, tem os embaixadores do reino.
Jesus chama 12 homens a quem dá instrução, a quem ministra a sua palavra, a quem dá poder sobre a enfermidade, a quem dá poder sobre os demônios, a quem ele dá poder sobre as trevas, a quem ele dá poder sobre o pecado, a quem ele dá poder sobre o mundo, a quem ele dá poder, e esse povo é você, amém? Amém ou não? Você está entendendo a importância? São os amigos do reino, você é amigo do reino, amigo de Deus, somos amigos de Deus. Coloca aqui esses embaixadores, esses 12 homens são os embaixadores desse reino. E depois aí a coisa continua, não vou folhear todos, mas aí depois ele entra nas parábolas do reino. Aí começa a ministrar parábolas que comparam: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que foi varrer a sua casa que tinha perdido uma moeda, o reino dos céus é semelhante. Aí começa a contar uma série de parábolas maravilhosas, de ilustrações acerca do reino de Deus. E aí a coisa continua. Esse reino de Deus, é dentro desse contexto desse reino de Deus que Jesus trouxe um ensinamento tão profundo, irmãos, tão profundo, que eu queria que você, essa noite, e eu também, saíssemos daqui com isso no coração, amarrado. Se você tiver uma canetinha, anote 4 palavrinhas que eu vou falar acerca dessa questão do reino de Deus. No meio do capítulo 5, ele vem discursando, ele vem falando acerca do que havia sido escrito no Antigo Testamento, e Jesus faz uma contrapartida. Por, se eu não me engano, umas 5 ou 6 vezes, Jesus usa a seguinte expressão: ouvistes o que foi dito? Sim, eu porém vos digo. Essa expressão, ela causou uma estranheza muito grande para os judeus, causou até uma certa irritação. Diz a Bíblia que alguns pegavam em pedra para atacar nele. Quem é esse que se faz igual a Deus? Porque quando ele disse assim, ouvistes o que foi dito, ele estava se referindo ao Senhor Jeová do Antigo Testamento. Vocês ouviram o que foi dito pelo Senhor Jeová no Antigo Testamento. Eu porém vos digo. Isso é uma estranheza muito grande. Parece-nos que ele está contrapondo uma ideia do próprio Deus. Parece que ele está rechaçando algo que Deus estabelecera e veio estabelecer uma coisa diferente, mas na verdade eles não entenderam o espírito da lei. Ele falou: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo. Aí ele aprofunda. Se no Antigo Testamento a gente tem a lei num senso estricto, lá no Novo Testamento a gente tem de uma forma lata. Ele dilata o conhecimento, dilata a visão daquilo que tinha sido ministrado. Foi isso que Jesus estava ministrando. Agora ele coloca: ouvistes o que foi dito. E aí a gente lê aqui no versículo 39, que foi o que a gente leu, e ele fala assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, não resistais a um homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Esses 4 versículos que eu li, isso é agora algo de fórum íntimo. Na minha concepção, uma das coisas mais fortes que ele fala em todo esse contexto. De tudo que ele fala que é para fazer, de tudo que ele fala que é para guardar, fala do pecado do pensamento. Mas quando ele chega nessas quatro palavras aqui, irmãos, eu confesso que eu fico desafiado. Então eu penso que se eu sou capaz de cumprir esses 4 aqui, eu acho que vou ser capaz de me arriscar nos outros estatutos desse reino. Olha o que ele disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Versículo 39. Eu porém vos digo, não resistais ao homem mau. Não resistais ao homem mau. Se alguém te bater numa face direita, oferece-lhe também a outra face. Duro, né? Ouvir isso. Talvez esse ganhe de uma outra expressão que Jesus fala assim: quando você vier apresentar a tua oferta, você vem a oferta, igual a gente fez aqui, os pastores vieram à frente, as pessoas vieram à frente.
vamos usar essa ilustração. Quando você vier apresentar a tua oferta no altar, e ali, na beira do altar, te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, não apresenta não. Volta, reconcilia-te, sublinha, depressa com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Quando Jesus fala isso, ele associa duas palavras que para a gente são muito difíceis. Ele junta numa mesma situação duas coisas que para nós são difíceis: perdoar e ofertar. Perdoar não é uma coisa muito simples. Vide o número de pessoas que estão sofrendo porque não liberam perdão ou porque não pedem perdão. O perdão não acontece, as pessoas estão sofrendo. Tem gente doente, irmãos, fisicamente, tem gente doente na alma por causa desse capítulo perdão. Então, capítulo perdão e capítulo oferta, capítulo generosidade, capítulo abrir o coração, capítulo dízimos. Eu tenho quase certeza, se todos nós do Campo de Bom Sucesso fôssemos um pouquinho mais fiéis nos dízimos e nas ofertas, eu acho que a gente estaria com essa obra um pouco mais avançada. Senão já teríamos até terminado, até acabado. Eu fui confrontado uma vez por alguém lá na congregação. Falei assim: pastor, eu não concordo com o dízimo. Falei: nem eu. Ele se espantou. Falei: por isso que eu dou mais. Eu dou dízimo, dou oferta. Estou injuriado, às vezes faço um cheque, mando para lá também. Às vezes eu pego o cartão, me dá o cartão, passo também. Demos cadeira aí também. Eu acho o dízimo um absurdo, acho que tem que dar mais, tem que abrir mais. Eu estou dando muito pouco, é ruim, muito pouco. Mas é um capítulo difícil. Esse capítulo de abrir o coração, de dar, assim como o perdão. E Jesus Cristo conflui essas duas coisas nessa mesma expressão: oferta e perdão. Vocês estão muito parados. Fala com alguém perto de você: eu ministro para você uma excelência no perdão e na oferta. Ministra aí algo de Deus aí, em nome de Jesus. Para o teu irmão aí, em nome de Jesus. Uma onda de perdão aqui agora, ó, em nome de Jesus. Uma onda de liberalidade. Acho que alguém vai até pedir para fazer outra oferta. Canta mais um hino aí, recolhe de novo aí, que a gente vai ofertar agora. Agora que vai ser para valer. Prepara o cartão aí. Esse é muito forte, mas eu acho que perde para este capítulo aqui. Então, vejamos agora em linhas gerais, agora que eu já introduzi. Minha esposa disse que a minha pregação é só a introdução. Depois, quando eu dou os tópicos no final e a gente senta. É mais ou menos isso mesmo. Ah, meu Deus. Mantenha paciência comigo. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe também outra. Por favor, diga comigo assim. Mas por favor, repita mesmo. Diga assim: o reino de Deus vai mexer com o meu senso de dignidade. Nós estamos muito cheios de: minha dignidade foi ferida. Fui ferido no meu orgulho. Você não pode nem ter orgulho. Se ele for ferido, que morra. Que seja ferido uma chaga mortal. E que o orgulho caia por terra no nome do Senhor Jesus. Amém? Deixe-se ferir no orgulho. Deixe seu orgulho ser ferido pelos cravos da cruz, pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus. Derruba o orgulho pela fé em nome de Jesus. O reino de Deus vai mexer com você. O reino de Deus vai mexer com você. O reino de Deus vai mexer com o teu senso de dignidade. A gente vai parar, irmãos, de fazer muito beicinho para muita besteira que a gente às vezes faz. Tem um senso dentro da gente de dignidade, e o diabo ele alimenta esse negócio, vai alimentando, e você se sente ferido. O pastor não pode fazer mais nada, não pode falar mais nada. Há um sentimentalismo exagerado, há uma coisa, isso é carnalidade pura, irmãos.
crentes sensíveis demais. Estamos precisando de crentes com ombros mais fortes, casca grossa, que suportem a sã doutrina, porque o apóstolo Paulo falou, nos últimos dias, na beira da volta de Jesus, muitos não suportarão a sã doutrina. E tem muita gente que está muito mimimi, desculpa a expressão, muito frágil, muito frouxo, não dá para participar do reino de Deus dessa maneira. O reino de Deus, quando Jesus fala isso, se você for ferido numa face, muito bem, igual aquela criança que vem chorando para Jesus com a mão assim, vem para cima do pai, não é isso? Aí Jesus fala, volta lá e oferece outra face. Ele vai mexer com o teu senso, com o meu senso de dignidade, para até chegarmos um momento de sabermos que digno é Ele que é digno, Ele é digno, diz lá em Apocalipse, Ele é digno de receber riquezas, honra, força, sabedoria, poder, glória, majestade. Ele é que é digno. Eu não sou digno nem de estar aqui, irmãos. O João Batista entendeu bem isso. Eu não sou digno de desatar a tua sandália. O que eu estou fazendo aqui? Como eu vou te batizar se eu não sou digno? E nós estamos cheios de dignidade. O reino de Deus vai mexer no teu senso de dignidade. E se preciso for, irmãos, Ele vai permitir que você seja esbofeteado, para que o seu senso de dignidade seja mudado. Duro? Isso foi Jesus que falou. E depois ele diz assim, versículo 40, e se alguém quiser demandar contigo, tirar-lhe a túnica, deixa também a capa. Alguém quer levar o teu casaco? Então leva o casaco, mas peraí, e aí, volta aqui o quê? Leva a camisa também, peraí, tira a camisa e dá. A gente está com muito, sabe, fala assim, o reino de Deus, diga assim, o reino de Deus vai mexer com o meu senso de intimidade. Ele vai entrar na tua intimidade. Você quer levar o casaco? Leva também a camisa. Pastor, essa é a minha intimidade, isso é a minha intimidade. Ok, ninguém está aqui para violar a sua intimidade, não. A gente não tem até nem esse direito. Mas eu só queria dizer para você que Deus tem esse direito. E no reino de Deus, Deus vai mexer com o teu senso de intimidade, vai mexer em coisas íntimas tuas. Deus, Jesus, é aquele que quer entrar em áreas da nossa vida que a gente diz, nossa, aqueles cantos escuros, aqueles quartos que a gente deixa ninguém entrar, Jesus quer entrar exatamente nesse cômodo aí. Quando a gente convida Jesus para vir para a nossa vida, Ele quer entrar, irmãos, em todas as esferas. A gente tem algumas reservas, não se pode ter reservas no reino de Deus. Não podemos ter áreas em que o Senhor não atue. Tem uma ilustração muito interessante, já devo ter até falado aqui essa ilustração alguma vez, a ilustração da carona. Você está andando com o teu carro, Jesus está andando a pé, aí você para e fala, oferece uma carona para Jesus. Jesus, poxa, que gentil, eu quero sim. Aí Jesus fala assim, mas antes disso, abre a mala do teu carro. Você acha estranho, mas você abre, afinal de contas é Jesus. Aí você abre, Jesus fala, está tudo errado, tira isso daqui, você está pesando, está forçando o motor. Aí começa a tirar algumas coisas do bagageiro e começa a reorganizar, e o pneu está solto, aí aperta ali, agora estava fazendo barulho, não estava? Estava, agora não vai fazer mais barulho. Aí ele fecha a mala, aí tudo bem, tirou algumas coisas da nossa mala. Aí de repente você senta lá, novamente Jesus para do lado assim do motorista e fala assim, mas eu vou sentar aí. Mas você era carona, mas tudo bem, mas afinal de contas é Jesus. Aí você pula para o lado do carona de Jesus, senta, Jesus bota o cinto, ou não? Aí depois ele liga o carro, aí começa a manobrar. Aí quando Jesus começa a manobrar, ele começa a dar ré e fazer assim, aí você fala assim, não Jesus, eu estou indo para lá. Não, eu sei, mas agora é eu que estou dirigindo. Eu vou levar para você para onde eu quiser. Isso é aceitar Jesus. Porque a gente fala assim, quem quer aceitar Jesus? Às vezes alguém até quer, não, quem não quer aceitar Jesus, gente? Eu aceito a Jesus, aceitar, não, Jesus, claro, Deus e tal.
Mas a gente, quando fala de mudança de vida, quando fala de entrar em intimidade, quando fala em mudar coisas que estão às vezes há muitos anos, que ninguém entra naqueles quartos escuros, Jesus quer entrar, jogar luz, jogar água, lavar, tirar a poeira, fazer ventar, ventania ali dentro, limpar tudo. Diga por favor, o reino de Deus vai mexer com o meu senso de intimidade. Ele vai mexer. Glória a Deus. Você pode dizer um glória a Deus aí? E vai deixando o Espírito falar com você. Versículo 41, ele fala assim: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Você está nos 40 minutos, faltam 2 minutos para acabar o expediente. 2 minutos para acabar o expediente. O teu chefe chega assim, bota assim: Marcos, tem que preparar esses prontuários aqui, que vai ter auditoria amanhã. Prepara esses prontuários aqui. Foi eu. Mas está acabando. Não, mas tem que preparar o prontuário aí para amanhã. Você tem que ficar depois preparando para aquilo. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2. Foram os prontuários mais organizados que eu organizei na minha vida. Organizei, deixei assim, pronto, auditável. Se tivesse um carimbo, eu botava lá, auditável. Pode entrar aqui que está tudo bonitinho, está tudo legalzinho. Diga por favor, o reino de Deus vai mexer com o meu senso de comodidade. Alguém quer te fazer caminhar 1 milha? Vai 2. Caminha 2 milhas. A 2ª milha é a milha cristã, irmãos. Estamos carentes de pessoas desejosos de caminhar a 1ª milha ainda, quanto mais a 2ª milha. Que o reino de Deus mude esse perfil para a glória do nome de Jesus. Que nós nos deixemos tratar e que o reino mude isso completamente. O nosso senso de comodidade. Estamos muito confortáveis, irmãos. Está tudo muito confortável. Está tudo muito legal, está tudo muito bacana. Desde que o tiro não chegue na minha janela, tudo bem. Eu fico aqui orando pela televisão. Deus, faz alguma coisa lá. Sabe? Desde que eu não seja incomodado. Desde que o Mateus não me chame para levar sopa para mendigo. Eu acho bonito esse trabalho deles. Acho bonito, acho bacana. Rapaz, você tem que ver. Chegar no trabalho amanhã contando: o que minha igreja está fazendo? Que minha igreja? Você é a igreja? A igreja é você, a igreja sou eu. A gente tem que levantar e perguntar: Mateus, posso ir? O reino de Deus, ele vai mexer, irmãos, com o teu senso de comodidade. Muita gente em casa, muita gente no banco de reserva, um reino com tanta coisa para ser feita, muita gente parada, expectantes, batedores de cartão de domingo e de ceia do Senhor, irmãos. Temos que parar. Em nome de Jesus, sai do banco de reservas. Em nome de Jesus, sai do banco de reservas. Apresente-se para o reino de Deus. O reino de Deus vai mexer com o teu senso de comodidade. Vai mexer, irmãos. Vai mexer. Como diz a canção da harpa: há trabalho pronto para ti, cristão. Mas parece que a gente canta isso, parece que está cantando uma língua estranha, que a gente não está entendendo o que a mensagem está falando para a gente. Não é isso? Parece que há um comodismo, a gente senta, a musculatura relaxa, e a musculatura espiritual também relaxa. Deus, eu queria que você essa noite colocasse isso para Deus. Deus, mexe com o meu senso de comodidade, mexe com o meu senso. Deus hoje Ele quer, irmãos, regular os nossos controles internos, senso de dignidade, senso de comodidade. E o Espírito Santo vai fazer isso na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. Versículo, para nós encerrarmos, versículo de número 42. Dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ai. Ai. Sabe aquele que se encontra, quando você encontra assim, meu Deus, você disfarça assim. Você entra no corredor, se tiver um corredor você entra, se tiver uma sala você entra. O que Jesus está falando é isso: não faz isso não. Vai ao encontro dele. Pode ser que dessa vez ele vá te pedir alguma coisa por necessidade.
Ele te pede sempre, né? É mania de pedir, né? Mas não foge dele não. Pode ser que um dia ele peça por necessidade. Pode ser que um dia ele esteja sendo enviado por mim para você. Sabe esse irmão, às vezes, que você desvia dele? Às vezes o irmão que não usa o teu 212, o teu Paco Rabanne, e você evita dar o abraço, sabe? Sabe como é que essa história às vezes acontece? Pois é, não é ele que precisa de você, é você que precisa dele para poder quebrar isso que está no teu coração. Quem está te pedindo emprestado, não é ele que precisa, é você que precisa. Essa é a dinâmica do reino, é isso que Jesus está falando, irmãos. Diga por favor, o reino de Deus. Diga mais forte, o reino de Deus vai mexer com o meu senso de propriedade. O que é teu é do reino agora, não é mais teu. Dá a quem te pede, não desvies, porque tudo quem te dá sou eu, diz o Senhor. Quem nos alimenta é o Senhor, quem nos sustenta é o Senhor, quem nos dá todas as coisas é o Senhor. Esse é o reino de Deus, irmãos, entre nós. Mas isso é difícil viver. Isso às vezes é complicado. Desses 4 sensos aqui, o que eu mais tenho dificuldade é o senso de intimidade. Acho que intimidade, puxa vida, entrar na família, entrar no, sabe, colocar gente que estranha dentro da nossa casa. Eu sei que, guardadas todas as proporções do que eu estou falando, mas a gente está, irmãos, muito individualista, muito a nossa família, só a nossa família. Antigamente era a nossa família primeiro, agora não, é só a nossa família, agora é só o meu clã, a minha tribo, o meu grupo. O reino de Deus, ele chegou, irmãos, para mexer com tudo isso, para bagunçar com um monte de coisa que a gente achava que estava certinho. Querido, eu tenho uma notícia para te dar, querido. Tem um monte de coisa na minha vida e na tua vida que você está achando que está certinho e que Jesus está fazendo assim, ó, não é nada disso. Eu vou mexer com tudo isso daí e vou começar a inverter a polaridade de algumas coisas e você vai ficar doido porque você não está acostumado com isso. Jesus começou invertendo a ordem de missões. No Antigo Testamento se fazia missões centrípetas, né? As pessoas iam até Israel para ouvir de Deus. Jesus chega e inverte a polaridade. Chega, agora vocês é que vão por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Começou já invertendo tudo, agora vocês é que saem. Negócio pessoal vir, ok. Vir à igreja é muito legal, é um lugar de pregar o evangelho, é um lugar também de as pessoas virem, aceitarem e receberem Jesus como o Senhor da sua vida. Mas igreja não é só isso, igreja é sair para os campos, para os valados, para os guetos, para levar o evangelho do reino. Jesus começa já incomodando por causa disso, aí depois ele começa a inverter, e até hoje ele está fazendo isso. Tem alguns valores dentro de mim, tem alguns valores dentro de nós, que Jesus quer mexer. Mas parece que a gente está vivendo um tempo que a gente não quer coisas muito profundas. A gente não quer análises muito profundas das Escrituras, a gente quer uma coisa superficial. Jesus é amor, Jesus é amor, claro que é. Mais profundo do que o amor de Deus não existe. Mas a gente está cada vez mais nessa geração light, querendo coisas light, pregações light, estudos light. Para que tem que se debruçar em cima de Neemias, estudar aquilo tudo, o contexto histórico, e mais a fundo? Por que eu tenho que ir para a escola dominical? Por que eu tenho que estudar? Por que tem que estudar tanto? Gente, é pouca coisa, o evangelho é só ali, ó, o amor de Cristo, coisa e tal. Essa geração superficial, Jesus vai mexer nisso também. Jesus quer pessoas com profundidade no reino de Deus, porque só quem entende o reino com profundidade vai entender os mistérios de Deus para a sua vida. Só quem entende o reino de Deus com profundidade vai entender o que Deus quer para a minha vida, para a tua vida. Quando a gente decidir mergulhar mais fundo, deixar a água que bate só no joelho, que bate só nos artelhos, que vai só pelo quadril, que vai só até o ombro, e mergulhar em águas mais profundas, irmãos. Deus tem revelações incríveis para mostrar para mim e para você. O que você e eu conhecemos de Deus não chegou à metade da metade do que Deus quer revelar para cada um de nós. E Ele quer começar por lições
que para ele é muito simples, e para nós às vezes são tão complicadas. É mexendo em alguns sensos da nossa vida. E dentre eles, este que nós falamos. Senso de dignidade. Estamos muito sensíveis. E isso tem um pouco de uma palavrinha que se chama presunção. Sabe? Essa dignidade, esse excesso de dignidade, esse inchaço de dignidade que a gente acha que tem. Pode ser presunção. Sabe o que é presunção? Presunção é presumir uma coisa que nunca foi. É você pensar ser uma coisa que você nunca foi, que eu nunca fui. Ou pensar ser uma coisa que você já foi, mas não é mais. Isso é presunção. Que a gente, diante de Deus, chegue para perto dele só para dizer: Senhor, quebra o meu senso de dignidade, eu não sou nada diante do Senhor. Eu estou aqui diante do reino para ser tocado na minha intimidade. Estou aqui para ser tratado na minha dignidade. Estou aqui para ser tratado na minha comodidade. Estou aqui para ser tratado no meu senso de propriedade. E quando eu começo a abrir mão dessas coisas, quando eu começo a orar ao Senhor e pedir que o Espírito vá lavando a minha alma, dizendo: Senhor, eu não tenho essa dignidade toda que eu penso que tenho, o Senhor é que é digno, por favor, vai trabalhando na minha vida, vai transformando, vai mudando. Irmãos, eu tive um exemplo tão lindo lá na Porta Formosa. Um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, em tempos outros eu agiria assim, assim, assim com ela, se referindo à sua esposa, eu faria isso, mas pastor, a gente aceita Jesus, a gente fica meio bobo, a gente vai perdendo, eu não sou, ele não estava se entendendo. Sabe o que é isso? Deus mudou o senso dele de justiça. O reino entrou e mudou o senso de justiça dentro. Ele agora fala: não, Deus vai cuidar disso, a causa é dele, e glória a Deus por isso. Vamos deixar que Deus nos trate em nosso senso, nesses sensos, para o louvor e glória do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque se não for assim, a gente só corre um risco, só um, de não pertencer ao reino. A gente pertence ao clube, Assembleia de Deus, a gente pertence ao clã de amigos, mas ao reino a gente não pertence. O reino de Deus são águas mais profundas. Você pode fazer parte de uma denominação, você pode tomar quantas ceias você quiser, mas pertencer ao reino são águas mais profundas. Mas é possível. Deixa Deus esta noite tratar com esses sensos, só esses 4, para começar. E você pode ter certeza que tantos outros sensos vão ser tocados, transformados, mudados pelo Senhor, para a glória do seu nome e para a edificação do seu reino. Que Deus abençoe a tua vida, para a glória do nome de Jesus. Amém.